E agora a gente fica nessa vibe da literatura e a gente vai conversar hoje com o artista, o autor e também professor Everson Bertucci. Seja muito bem-vindo aqui no Ver Mais, é uma honra a gente receber você aqui hoje. Muito obrigado, Tainá. É uma honra minha poder falar sobre o livro, sobre literatura, né, e ter esse espaço tão importante para a gente que faz arte e que precisa divulgar os trabalhos. E hoje foi o primeiro dia de lançamento do livro infantil Eugênio. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do que é essa história. Esse livro, ele fala sobre preconceito e libertação, porque conta a história de um velhinho que mora no alto de um mirante. E aí existem boatos que circulam pela cidade sobre quem é esse homem, né, que causa um pouco de medo na população dessa pequena cidade. Primeiro porque ele mora numa casa rosa e já acham isso meio estranho. Um homem morar sozinho, no alto de um mirante, numa casa rosa, então gera esse preconceito. Mas não só por isso. Nessa casa onde ele mora, chove todas as tardes, uma chuva estranha, que as pessoas, por ser alto, não conseguem identificar que chuva que é essa, mas sabem que não é uma chuva convencional. E aí esses boatos começam a circular, que ele é um bruxo, que ele faz bruxaria, que ele é uma pessoa do mal, e ele vive então isolado, né, nessa casa até a Olivia, que é uma menina, que perde a pipa dela arrebenta e vai voar em cima da casa deste homem. E ela com medo também, porque, enfim, todo mundo tem medo dele, ela é uma criança, ela resolve ir até lá porque é um brinquedo, essa pipa que ela ganhou é do tio preferido dela, e ela não quer perder. Então ela vai até lá, bate no portão dele, e aí ela descobre quem é esse homem, quem é esse Eugênio e que chuva é essa, misteriosa, que todo mundo tem medo. Que a gente só vai saber se ler o livro, né? É porque essa chuva é o grande, digamos que seja a grande personagem da história, né? E então eu não posso dizer que chuva que é essa. Não dá muito spoiler, né? Isso não dá pra falar. E você trouxe hoje pra gente o livro, né? Trouxe. Que eu vi nos bastidores, tem bastante ilustração, muito bonitas por sinal. E eu queria saber como é que foi o processo para essa obra, para fazer essa obra. Essas ilustrações, elas são feitas por um parceiro meu, o João Vaz, né? Que quem ilustra meus livros, já é o terceiro que ele faz comigo. E assim, um livro para infância, ele requer imagem, né? Porque as crianças gostam de olhar, a gente também que é adulto, né? Se delicia com isso, junto com a editora Perópolis, que é quem edita, né, essas obras. Então, o João, ele vem para colocar esse imagético na forma de imagem, né, da maneira como ele lê o livro, né, que ele acrescenta algumas camadas interpretativas ali e faz essa obra causar esse interesse, né, essa função mesmo que o livro infantil traz, né? Das crianças, por exemplo, pela capa. Que homem é esse? Que Eugênio é esse? Que é um homem em casa? O que é isso, né, na cabeça dele? Enfim, já desperta várias curiosidades. Isso, a curiosidade mesmo. E hoje foi um dos dias que você lançou esse livro ali em Balneário Camboriú e também outras cidades vão receber. Como é que vai funcionar esses lançamentos? Hoje eu levei para Balneário Camboriú, que foi a primeira cidade a receber. Lembrando que, para esse projeto acontecer, tem um edital por trás, né? Quem está bancando isso é a Fundação Catarinense de Cultura, por meio do edital Elizabeth Anderle, que propõe promove, na verdade, essa divulgação. Então, a contrapartida desses 1000 livros que vão ser distribuídos de graça, né, para a população, ela vem desse edital. Então, hoje eu conversei com os professores lá, apresentei o texto, a obra, né, as ilustrações, o que tem por trás dessas imagens, as camadas possíveis interpretativas desse texto. Então foi maravilhoso, assim, as pessoas puderam dizer, enfim, as impressões. Dia 28 eu faço esse mesmo evento aqui em Itajaí, na Biblioteca Pública, né, para os professores de arte daqui. E contadores de histórias, possíveis pessoas que se interessam por literatura podem ir também. Elas vão receber o livro, vão levar o livro para casa e poder ser multiplicadoras. E no dia 4 de setembro, aí eu vou para Balneário Pissarras, que também vai receber, né? Vou conversar com os professores de arte de lá também, de leitura, né, e contadores de histórias, para que eles possam levar para as escolas, porque eu sou uma pessoa só, não tenho como estar em todos os lugares. Sim, claro. Mas esses professores que estão em sala de aula, eles podem multiplicar isso, né? E além deles receberem... Você também vai distribuir para as escolas também, né? Isso. 2 escolas, eu vou pessoalmente, 2 de cada cidade, vou entregar esse livro na mão de 30 crianças de cada uma dessas escolas.
Além disso, as escolas vão receber, Itajaí receberá 100 exemplares do livro, a educação, né, a Secretaria de Educação, e aí ela vai distribuir entre essas escolas, 5, 3 exemplares, dependendo, né, para cada escola, onde o aluno pode também pegar o livro emprestado e manusear, né? O professor conta, ele vai, eu quero ver, eu quero, né, apreciar de perto, folhear o livro, levar para casa, para a família também conhecer. Então, o projeto prevê tudo isso. É muito legal esse seu projeto. E eu tenho uma curiosidade, assim, eu não sei se sou só eu, mas eu gostaria de saber quanto tempo em média demora para escrever um livro como esse? Olha, o processo, a história em si pode demorar 1 ano, 2 anos ou um dia, depende muito, né? Depende da inspiração, né? Depende da inspiração. O Eugênio, por exemplo, eu escrevi, assim, eu tive a ideia do personagem a partir do meu pai, né? Tanto que o Eugênio é uma homenagem a ele, o nome do meu pai é Eugênio. Que legal. Então, me inspirei porque meu pai tem mal de Parkinson, e a partir dessa doença que eu falei, eu preciso escrever uma história sobre isso, a partir disso, na verdade. Então, eu fiquei 2 anos pensando, mas que história será? Que personagem que é esse? Onde ele vive? Quem ele é? Né? E eu não achava. Como que eu achei? Graças a 2 personalidades que todo mundo conhece. Uma delas é o Gilberto Gil, que é o nosso grande músico, o nosso patrimônio. E o Pedro Bial, que é um apresentador, jornalista, né? Como que aconteceu isso? Eu estava assistindo uma entrevista que o Bial deu pro Gilberto Gil no programa dele, na TV Brasil. E aí ele falou uma frase, que é a frase que tem a ver com a chuva, falando da infância dele, o que acontecia na casa dele. Falou no sentido figurado, mas eu já levei para o sentido literal na hora, né? Então, 2 anos com esse personagem em si, e daí para escrever a história foi assim, um dia, né? Aí o processo de fazer essa história virar livro, aí demorou mais 1 ano e meio, né? Para ilustrar, para ir para editora, para gráfica. Então é um processo que demora geralmente 1 ano e meio para produzir o livro, né? Mas tudo depende também dos processos, né? Esse foi o processo do Eugênio. Que legal, é um tempo, né, para você absorver, você fazer. E quem quiser acompanhar o seu trabalho, por onde pode acompanhar? Quais são suas redes sociais? Pode pelo Instagram, né? O Instagram é o mais que eu mais uso, Everson Bertucci mesmo, 2 Cs no final, né? Então é fácil de achar. Tá aparecendo ali na tela. Isso. E também eu já publiquei outros livros, o Mesma Nova História, que inclusive foi finalista do Prêmio Jabuti em 2022, e A Senhora da Casa Azul, que eu lancei ano passado. Muito E legal. já estou produzindo já o 4º, a gente pretende lançar esse ano. Nunca para, né? Sempre um atrás do outro. Sempre pensando né, no próximo ano, no próximo livro, a gente vai produzindo um já pensando no próximo. É isso aí. Muito obrigada por vir aqui no Ver Mais, trazer um pouco mais da literatura aqui pra gente. A gente agradece. Eu que te agradeço o espaço, né, a casa, enfim, o programa. É muito bom pra gente estar aqui, poder divulgar essas nossas histórias e os nossos produtos culturais. Obrigadão, até a próxima. Muito obrigado.